Capítulo 11 Conhecendo Londres. Pois aquilo que vaticinamos não é vago, porque somos irmãos da Rosa Cruz, possuímos a palavra maçom e a segunda visão, somos capazes de prever com exatidão as coisas que acontecerão. Soprava uma brisa agradável quando saímos da estação de metrô e caminhamos para o parlamento inglês, localizado na City of Westminster. A torre onde desde 1858 fica o enorme sino conhecido como Big Ben erguia-se triunfante, próxima ao Westminster Bridge, de onde tive minha primeira visão do rio Temesa. Muitas coisas passavam na minha cabeça naquele momento, e sentia meu sangue europeu fervendo de curiosidade para explorar não só aquele, como também os outros países do continente. Porém, Angela avançava rapidamente. Olhava sem parar para o relógio e parecia estar com uma pressa exagerada. O sol da tarde estava nítido e pronunciava o que seria o equivalente europeu para nossa hora do rush. Carros e mais carros convergiam para Parliament Square e dificultavam sua travessia. Angela parecia preocupada em chegar o mais rápido possível à abadia de Westminster. Eu me sentia cansado e confuso, pois a diferença de horário, embora não tão grande, era um item significativo. Mas ela logo conseguiu furar o trânsito em uma faixa de pedestres e atravessar rumo à abadia. Wilson já deve estar nos esperando, disse, quase correndo. Quem? Wilson Emburg, nosso contato aqui. Já estão nos esperando? É claro. Temos que saber onde será o encontro esotérico deste ano, e ele sabe de tudo o que acontece em se tratando de passeios noturnos. Mas a regra do albergue diz que temos de voltar até às 10 da noite, ou as portas se fecham e só reabrem às 6 da manhã. Eu sei. Prepare-se para passar a noite na rua. Mas nem mesmo descansamos o suficiente. Ela parou de andar e voltou-se para mim. Acredite-me, compensarei depois. Uau! Senti-me até mais revigorado e quase a ultrapassei quando entramos nos jardins da abadia. Um novo grupo estava se formando para entrar e rapidamente nos juntamos a eles. Um guia que falava em inglês apareceu e começou a explicar como seria nosso passeio. Entramos pelo lado norte. E a primeira coisa que me chamou a atenção foram os enormes túmulos de nobres que se espalhavam pela entrada, competindo entre si em tamanho e imponência. O chão estava coberto de lápides que marcavam o local de descanso de pessoas que não pertenciam a famílias tradicionais, mas eram tão importantes quanto. Isso mais parece um cemitério do que uma abadia, pensei. Prestei atenção ao que o guia dizia. A abadia guarda as relíquias de monarcas famosos como a Rainha Elizabeth I e Maria da Escócia, entre outros. As grandes coroações britânicas acontecem aqui, dentro deste conjunto de túmulos e monumentos, cuja primeira igreja abadia foi construída no século X, quando São Dunstan trouxe monges beneditinos para o local. A estrutura atual data do século XIII e tem um projeto de influência nitidamente francesa. Foi apenas devido a seu papel como cenário da coroação britânica que a abadia se salvou, quando, no reino de Henrique VIII, aconteceu uma ruptura com a Igreja Católica. A apresentação prosseguia, e assim caminhamos com o grupo até a Capela de São João Batista, que contém os túmulos dos soberanos dos séculos XIV a XIX. Angela procurava freneticamente um sinal de seu contato enquanto eu me deliciava em respirar a história do lugar e ver um dos cenários mais comentados do livro O Código da Vinci. Ao passarmos pela Capela de Saint-Fiat, com suas obras de arte que datam do século XIII, Angela estacou no meio do caminho e começou a bater na testa com a parte inferior da palma da mão. O que foi? Falei, estranhando o gesto. Devia ter pensado melhor. Wilson é jornalista e poeta, por isso só há um canto daqui onde ele poderia estar nos esperando. Saímos correndo em direção ao famoso Poets Corner, o recanto dos poetas, onde numerosos monumentos aos nomes mais importantes da literatura britânica foram erguidos. Como placa que homenageia as irmãs Brontë e os monumentos a Charles Dickens e William Shakespeare. Ela estava certa. Próximo ao monumento dedicado a Shakespeare estava um homem de jaqueta preta, camisa polo, calça azul escura e sapatos escuros de camurça. Tinha os cabelos compridos até os ombros e usava pesados óculos. Parecia uma versão heavy metal de Benjamin Franklin. Observava atentamente o monumento e parecia absorto em seus próprios pensamentos. Perdão, mestre, somos dois peregrinos em busca de orientação e iluminação, disse Angela em inglês, aproximando-se por trás, devagar, para não assustá-lo. Sem se voltar, Wilson respondeu na mesma língua. Como todos nós,
minha cara buscadora. Como todos nós. Virou-se devagar e encarou Angela. Ela cruzou as mãos na diagonal com ele e tocou seu pulso com o polegar. Era um sinal que os Illuminati usavam para identificar pessoas ligadas a eles em alguma missão particular. Como vai, minha querida? Disse Wilson, com ar leve, parecendo um professor de jardim de infância. Muito bem, agora que te vi. Este é Sérgio, que vai nos ajudar este ano na busca pelos grimoires. Ele me encarou e observou por alguns minutos. Sim, o rapaz que fez um livro sobre sociedades secretas no Brasil, estendeu a mão, já. Tive informações sobre você. Como vai? Bem, obrigado. Prefere que conversemos em sua língua materna? Não se incomode. Conheço bem o inglês. Wilson pareceu satisfeito e voltou-se para Angela. Precisaremos mesmo de toda a ajuda possível. Temos uma pista sobre o possível paradeiro do grimoire inglês. Mesmo? Disse Angela, com os olhos surpresos. Isso é raro. Onde ele estaria? Em algum lugar da biblioteca do Museu Britânico. Aliás, vocês chegaram a Londres bem na hora. O encontro inicial para a caça será hoje, às 8 horas. O grupo de visitantes aproximava-se do ponto em que estávamos. Wilson parou de falar e ficou sério, olhando para os monumentos. Procuramos imitar seus gestos e esperamos até que o grupo se fosse. O que não adiantou muito, pois, 5 minutos depois, um segurança rondava o lugar. Eles aumentaram a segurança daqui depois da publicação de O Código da Vinci, explicou. Temem que este seja agora o lugar de encontro de malucos envolvidos com sociedades secretas. Como nós. Disse Angela, com um sorriso malicioso iluminando seu rosto. Mais ou menos como nós. Pelo menos, não queremos dominar o mundo nem temos síndrome de Pinky cérebro. Venham, é melhor sairmos daqui. Seguimos a pé pela Parliament Street até chegarmos ao cenotáfio, um monumento concluído em 1920 por Sir Edward Hutchins para homenagear os mortos das Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Contemplamos por alguns minutos em silêncio até que Angela falou. Por que saímos de lá? Desconfio de que fomos seguidos e que nos observavam por lá. Senti o sangue gelar quando ouvi as palavras de Wilson. Quem? Perguntei. Ao que parece, seus amigos do processo já chegaram aqui e logo estaremos nos encontrando. Aí, meu Deus, pensei desanimado. Wilson não parecia abalado. Contemplava o cenotáfio como quem vê uma obra de arte exposta em uma galeria. Vá com calma, meu caro, falou, sem tirar os olhos do monumento. Se toda vez que encontrasse um megalomaníaco pela frente eu ficasse desanimado, viveria assim. Precisamos de um lugar para sentar e conversar, explicou Angela. Tem um café aqui perto. Vamos para lá. Olhei para o relógio, que marcava 4 da tarde. O sol estava fraco e o frio começava a se fazer presente. Deixamos o cenotáfio e caminhamos mais 2 quarteirões até o café indicado por Angela. Sentamos-nos e fizemos nossos pedidos, café com bolinhos. É melhor eu falar resumidamente de mim, disse Wilson, já que serei seu guia até o fim dessa aventura. Sou poeta e jornalista, como você. Publiquei muitos livros sobre antropologia e história britânica. Sou mestre maçom e pertenço à grande loja de Londres há, pelo menos, 30 anos. Hoje, aos 49 de idade, posso dizer que já vi muita coisa estranha como jornalista. Mas nada como o que vi como maçom livre. Já escrevi 3 livros sobre a influência da maçonaria na sociedade britânica, um deles, inclusive, muito elogiado pela própria Rainha Elizabeth II. Como, hoje, maçons, templários e Illuminati estão próximos, sempre terminamos por ajudar-nos uns aos outros. E qual é o seu interesse nesta história? Perguntei. Como Angela, tenho interesse em desmascarar pretensas sociedades. Já destruí 2 delas, que chegaram a se envolver com certas personalidades da família real, e mesmo de celebridades do mundo do rock. Adam é velho conhecido meu, estudou muito sobre maçonaria comigo e só não se tornou mestre maçom de 3º grau, como eu, porque não quis. Fico extremamente irritado quando ouço que surgiu esta ou aquela sociedade nova. O exemplo mais recente foi quando apareceu por aqui a tal Scientologia, a doutrina do escritor de ficção científica L. Ron Hubbard. Não é a tal em que John Travolta entrou e que o ajudou a dar a volta por cima em sua carreira? Perguntei. Sim, essa mesmo. Esse maluco falou tão bem da doutrina aqui,
logo que chegou por aqui. Angariou milhares de seguidores. Não duvido que, se continuasse nesse ritmo, logo se transformaria em uma nova maçonaria. No começo, parecia ser apenas mais uma comunidade com uma filosofia de vida comum. Até que o assunto caiu na minha mão, trazido por ordens superiores de minha loja, e convenci o editor do jornal em que trabalho, o Times, que renderia uma boa pauta. Mas as primeiras entrevistas que consegui me deixaram com os cabelos em pé. Nossa! Exclamei, no mesmo instante em que os cafés chegaram. É tão ruim assim? Wilson me olhou profundamente nos olhos. No passado, eles estiveram envolvidos até o pescoço com acusações de intimidar integrantes. Em 1996, a Alemanha, por meio de um tribunal, decidiu que a Scientologia não poderia nem mesmo se autodenominar uma instituição religiosa, como está definido na Constituição de lá. Em junho de 1997, autoridades federais de lá ordenaram que a organização, já a um passo de se tornar uma sociedade, tivesse suas atividades monitoradas. O Bard escreveu alguns livros, entre os quais um, chamado, simplesmente, Dianética, que chegou a sair no Brasil, explicou Angela. A meta principal deles é obter saúde espiritual, um processo elaborado pelo escritor. Eles prescrevem um longo caminho para a perfeição, em que os membros devem frequentar inúmeros cursos caros e cujos resultados podem mudar a maneira de encarar seus próprios problemas. Entrevistei 4 pessoas que fizeram parte da Scientologia. Todas foram unânimes em dizer que é extremamente difícil desligar-se, uma vez afiliado, pois os Scientologistas desenvolveram um avançado sistema de feedback e vigilância. Especialistas que consultei dizem que, analisando os documentos da igreja, vê-se que eles se apresentam mais como uma associação que quer se infiltrar na economia e ganhar acesso ao poder para estabelecer um sistema totalitário. Como já acusaram os Illuminati disso, acrescentei. Nunca quisemos que a nova ordem mundial fosse algo para dominar a mente das pessoas, interrompeu Angela, e sei que, a hora que quiser sair de lá, o farei sem maiores problemas. Na Scientologia são usados 3 termos bem conhecidos, e que mostram o desejo de ter o controle desenfreado dos associados. Que são? Perguntei. Auditoria, testar um membro a fim de descobrir suas fraquezas pessoais. Algo que mais se parece com lavagem cerebral. E metro, um aparelho usado nas auditorias que detecta a resistência da pele e determina se a pessoa interrogada encontra-se em estado de excitação ou de calma, continuou Wilson. O estado a ser desejado, em que a pessoa poderá influenciar matéria, energia, tempo e espaço, concluiu Angela. Fiz a matéria e o Times deu grande destaque para ela em uma edição dominical. Isso já faz 2 anos. Desde então, a Scientologia ainda está por perto, mas o frenesi das pessoas com relação à doutrina diminuiu consideravelmente, graças a Deus. Wilson olhou para o relógio. Faltavam apenas 5 minutos para as 5 da tarde. Hora do chá. É melhor conseguirmos alguma coisa mais substancial para vocês. A noite promete ser longa e cansativa. O tradicional Earl Grey tea e sanduíches de pepino foram servidos, o que me deixou com uma sensação estranha no estômago. O tempo passou e nos empenhamos em mais algumas conversas irrelevantes. Por algum tempo, não se falou em sociedades, doutrinas ou estudos místicos. Quando o relógio anunciou 6 horas da tarde, Wilson perguntou: gostariam de fazer um pouco de turismo enquanto não chega a hora de nos apresentarmos? Achei curioso o termo que ele usara. Onde deveremos nos apresentar? Perguntei. Na Temple Church, às 8 horas. Podemos passear um pouco enquanto isso. Estou preparado para o desafio e minha esposa já foi avisada de que estarei viajando. Mas seria melhor para vocês relaxarem um pouco. Olhei para Angela, que parecia saber o que poderíamos ou não fazer. Ela deu de ombros. Isso é por sua conta. Se quiser, respondeu. O que há para ser visto na região? Perguntei a Wilson. O Ideal e o Westminster possuem vários pontos interessantes. Gostaria de visitar a Agulha de Cleópatra, se não se importam. Isso é em Covent Garden, próximo à estação Embankment do metrô. Não é longe. Podemos ir com o meu carro. Dirigimos-nos ao carro e fui o caminho todo agradecendo a oportunidade aos céus. Estávamos indo para o obelisco original de Heliópolis, que está às margens do Tamisa. Construído por volta de 1500 a.C., o monumento é rodeado por 2 grandes esfinges.
construído em granito rosa, e é mais antigo que a própria Londres. Foi dado de presente à Grã-Bretanha em 1819 pelo vice-rei do Egito, Muhammad Ali, e ali instalado em 1878. Possui um gêmeo, que se encontra no Central Park, em Nova York. As esfinges não são egípcias e foram acrescentadas em 1882. Em suas fundações, há uma cápsula vitoriana do tempo, que contém jornais, um horário de trem e fotografias de 12 das garotas mais bonitas da época. Quando lá chegamos, parei rapidamente em uma loja para comprar uma dessas câmeras fotográficas descartáveis. O monumento é simplesmente impressionante e, mesmo sabendo o quanto é antigo, ainda sentimos sua imponência. Magnífico, não acha? Perguntou Wilson, com uma ponta de orgulho na voz. Sem dúvida, respondeu Angela. Não muito longe dali, do outro lado do rio, a London Eye, a roda gigante da British Airways, girava animada com os visitantes e turistas. Observava os arredores do nosso lado e notei uma figura que nos observava de longe. Forcei a vista e reconheci os traços sérios, a boca fechada e quase colada, os olhos franzidos. Deixara crescer um cavanhaque, mas as roupas em tons de cinza e um enorme sobretudo preto com uma boina francesa marrom não deixavam dúvidas. Olhei para Wilson, que continuava a fitar a agulha. Sim, é seu amigo Gabriel, disse Wilson, sem nem mesmo olhar para onde eu olhava. Angela se agitou quando ouviu a frase e olhou para a mesma direção que eu. Gabriel aproximou-se aos poucos, como se quisesse sentir se nos oporíamos à sua presença. Não façam nada até eu mandar, disse Wilson. Afastou-se e sentou-se à beira da plataforma em que a agulha e as esfinges estavam para prestar atenção à conversa. Angela permanecia ao meu lado, como um cão de caça prestes a pular em cima de um animal. Gabriel aproximou-se mais e colocou-se ao meu lado. Contemplou o monumento e disse, em inglês, para que Wilson também entendesse: Olá. Como vão? Bem, obrigado, falei. Fim de tarde agradável. Já a noite promete ser fria. Não tem importância. Nada como um exercício para te aquecer. Gabriel olhou-me nos olhos com atenção. Eu realmente não sei o que você pensa que está fazendo aqui. Onde está a tua motivação? Por que te interessam os grimoires? Qual foi a desculpa que inventaram para trazê-lo aqui? Apelaram novamente para sua vaidade intelectual, com promessas de sucesso para seu livro. Ou convenceram-no a vir aqui me fazer desistir de conseguir esse conhecimento? Balancei a cabeça. Começava a ficar irritado. Isso é mais do que você pode aguentar, comecei, bem devagar. Mesmo? E você acha que pode me fazer desistir? Não, mas posso tentar te incutir um pouco de bom senso. Você não entende que estou numa jornada de autoconhecimento. Não me venha com essa. Você não era assim até sua amiga Laura entrar em cena. Sim, e agradeço a você por isso. Se não tivesse visto o anúncio para o trabalho do livro, nada disso estaria acontecendo. Droga, pensei, ele confirmou minha culpa. Eu só não quero amanhecer com a sua morte pesando na minha consciência, seu idiota, falei, já alterado. Isso não acontecerá nunca. Mas não posso garantir a sua segurança ou a de seus amigos. Wilson prestava bastante atenção. Até aquele momento, só nos olhava, com os braços cruzados. Você ainda quer mesmo seguir esse caminho? Falei, sem acreditar na reação dele. Por que não? Gabriel, esqueça o passado. O Odessa era um grupo com ideias absurdas. Ele pareceu surpreendido por eu conhecer essa parte de seu passado. Quem te disse? Acha que não fomos te investigar? Perguntou Angela, falando pela primeira vez. Ele olhou para ela com olhos penetrantes. Ah, sim, o capacho dos Illuminati. Angela encarou-o com raiva. Não sou capacho de ninguém. Fiz um gesto para que se mantivesse calma. Gabriel percebeu e logo atacou. Então é assim, você está mesmo preparado para um confronto? Do que você está falando, infeliz? Da lei da dualidade. Laura e eu contra Angela e você. Somos dois casais antagonistas. Wilson levantou-se e encarou Gabriel. Prefiro que você nos encare como uma tríade. Estarei com eles o tempo todo. Gabriel espantou-se. Um mestre maçom ajudando uma Illuminatus e um neófito. Gargalhou e limpou os olhos. Vocês são realmente estranhos, e essa combinação pode mesmo ir longe. Mas, por mim,
Está bem. Que vença o melhor. Um barulho de revólver sendo armado soou nos arbustos atrás de nós. Só aí notei que havia uma entrada para um pequeno jardim ao lado da estação de metrô, de onde emergiam 3 homens de terno marrom com armas nas mãos. Gabriel pareceu genuinamente desconcertado. É melhor eu ir. Laura contratou-os como meus guarda-costas. Vou antes que façam alguma bobagem. Virou-se e saiu andando com os 3 homens de marrom, caminhando em direção ao Waterloo Bridge. Ele não vai para Temple Church? Sussurrou-me Angela. Não sabia dizer. Era uma cena surreal, e parecia resto de algum filme desconhecido. Wilson observou o grupo afastar-se por algum tempo com expressão pensativa, agarrou seu celular e digitou um número. Falou por alguns minutos e desligou. Avisei alguns irmãos maçons que estão nos seguindo para irem atrás dele. Não gostei dessas armas. A coisa está assumindo tons sombrios. O que você acha? Perguntou Angela. Não sei. Ele parecia estar representando para esses homens algo esquisito. Seria possível que ele estivesse numa situação de... Não entendi o que Wilson queria dizer. Situação de quê? Vamos aguardar e ver o que nos relatam, concluiu. Preocupar-se com isso não vai ajudar em nada agora. São 7 horas. É melhor irmos andando. Antes quero perguntar algo. Os dois olharam para mim intrigados. O que há nesses grimoires? Wilson olhou para Angela, que pareceu sem graça. Você não contou? Achei melhor não. É tão relativo. Mas o que é relativo? Perguntei. Wilson me encarou. Nós estamos à caça de 3 diários que guardam o suposto conhecimento alquímico de 3 homens ligados ao misticismo: Aleister Crowley, William Black e Giuseppe Balsamo. Conhecido como Conde Cagliostro. Termino do capítulo 11. Cantiga infantil de 1638, que marca o primeiro testemunho da presença dos maçons na Inglaterra, N.E., protagonistas do desenho animado de mesmo nome que tinham por missão dominar o mundo, N.E. N.E. é pseudociência criada pelo norte-americano L. Ron Hubbard que prega o uso de técnicas psicoterapêuticas para despertar a consciência de que todos somos imortais e temos poderes semelhantes aos dos deuses gregos. Os adeptos são obrigados a pagar por cursos e palestras e Hubbard criou a seita como uma religião para ter isenção de impostos.